Olá pessoal, eu estou gravando uma série de vídeos falando como aconteceu a minha formação, né, como médium. Toda a minha formação aconteceu na Comunhão Espírita de Brasília, né, uma casa bem conceituada, uma casa ligada à FEB, a Federação Espírita, né, de Brasília, do Brasil. E lá, para trabalhar como médium, você precisa estudar 3 anos e meio. Então, durante 3 anos, você participa dos grupos, né? Estudando uma vez por semana, né? Durante a semana, você estuda em casa, né? Tem os livros em cada fase, né? Cada etapa, cada fase, a cada semestre, na verdade, você tem uma quantidade de livros, né? Que você tem que ler, você tem que estudar. E uma vez por semana você vai à casa espírita para estudar, né? Naquele grupo, participa daquele grupo. E ao chegar à casa espírita, é bem interessante que você possa assistir uma palestra, tomar um passe. Se você quiser fazer isso antes do estudo, é bom, porque também tem, eu fazia isso, né? E estudei bastante, né? Então, quando completou 3 anos, eu já escrevia, eu já tinha toda a sensibilidade, já havia registrado tudo isso, né, no meu caminho. Mas aí o que aconteceu? Nos próximos 6 meses seguintes, né, eu fui levada para uma sala onde era funcionava a educação da mediunidade, e antes de começar de fato a educação da mediunidade, você visita os grupos mediúnicos, né, para conhecer como acontece uma reunião de desobsessão, como acontece a psicografia, a psicofonia, a vidência, como acontece os médios, como o espírito é esclarecido. Então você passa por todas essas etapas, e eu passei por essa etapa. Então, nesse momento, eu quero lembrar vocês que muitas vezes sentiu aí os impulsos de uma mediunidade ostensiva. Tenha calma, procura uma casa espírita, procura um local onde você possa fazer um atendimento fraterno, um local onde você possa estudar, que você possa desenvolver e educar a sua mediunidade, porque o equilíbrio mediúnico, meus irmãos, é tudo na nossa vida. Então, passado os 3 anos de estudo, né, eu não faltava nenhuma aula. Eu sempre estava por lá pela casa espírita, assistindo palestra, tomando passe, visitando, adquirindo obras. E nos 6 meses seguintes, para completar os 3 anos e meio, né, que é o último semestre, ele é dedicado à educação da mediunidade. Então, você é levada para um grupo onde tem médiuns, né, que fazem parte ali da sustentação, né? São médiuns que já estão naquele grupo há muitos anos para receber justamente os novatos que chegam para fazer a educação da mediunidade. Então, ali tem um grupo base, é chamado de grupo base. Esse grupo base, ele é formado por médiuns, né, que já tem bastante prática, né? Já tem bastante tempo de casa, já tem prática de como lidar com os impulsos mediúnicos de quem chega, né? E por tudo isso eu passei lá, né? Então, passados 6 meses, né, de educação da mediunidade, eu comecei, no primeiro dia que eu entrei na sala, né, para participar da educação da mediunidade, e me lembra hoje, né, que o grupo se chamava Grupo Bezerra de Menezes. Esse grupo, Bezerra de Menezes, era um grupo que cuidava geralmente desse tipo de situação, era dedicado à educação da mediunidade. E aí o que aconteceu? Ao chegar no grupo, né, tinham várias pessoas, né, que tinham saído do estudo, igual, né, tinha acontecido comigo. E lá no grupo, quando eu cheguei, né, que eu sentei na mesa, imediatamente me veio aquele impulso para escrever. Por quê? Porque eu já escrevia em casa, né? Eu já escrevia, eu já tinha meus caderninhos aqui com meus diários, eu escrevia muito mesmo. Mas eu não tinha noção que tudo aquilo era de fato uma mediunidade ostensiva, era uma psicografia mecânica, né? Então, o meu braço foi direto, ele levantou sozinho, como se, tipo assim, o impulso foi tão grande que eu fui lá, peguei uma caneta, né, eu peguei uma caneta, né, e já lá em cima da mesa tinha papel, tinha lápis,
tinha caneta, tinha lápis de cor, tinha tinta para pintura. Então ali era o local onde você ia educar a mediunidade de que você era portadora. Então o que que aconteceu comigo? Como eu estava dedicada à psicografia, né, eu já comecei a escrever. Comecei a escrever, escrevi uma mensagem e logo em seguida, depois da mensagem, eu dei passividade por meio da psicofonia, um espírito que precisava ser atendido, que afinal de contas ali é um hospital. Então aquele espírito chega naquele hospital e quem estava do meu lado, né? Tinha uma pessoa do meu lado também que não era esclarecedor, não era um médium ostensivo, era um médium de sustentação. Ele estava ali entre eu e uma outra moça que também era médium ostensiva. E aí o dirigente, né, se levantou e veio conversar com o espírito. Então, naquele momento, você deixa fluir, né? Aquela comunicação que chega, que você sabe que não é sua, é uma pessoa que está em sofrimento, que está em aflição, precisando ser ajudado. Então, essa foi a educação da mediunidade que eu passei. Então, nesse grupo, eu fiquei 6 meses, né? Escrevi muito, muito, muito mesmo. Toda vez que eu chegava lá, né? O papel da mesa que tinha todo, parece que era tudo direcionado para mim. E tinha uma moça que ficava próximo, assim, do meu lado, ela mexia muito com os lápis de cor, os lápis de cera, né? Aí eu falava para ela, olha, escreve, pega aqueles lápis, vai escrevendo, e ela ficava mexendo e tal. Então, o que que acontece? Aquilo atrapalhava a gente? Não, não atrapalhava. Por quê? Porque você está no estado alterado da consciência, você está no momento de educação mediúnica, e naquele momento, a própria espiritualidade, ela te ajuda a conviver em ambientes com barulho, apesar de não ser adequado, né? Mas é claro que às vezes você está numa casa espírita, como lá mesmo, a minha sala, né? A primeira sala que eu trabalhei, logo após sair da educação da mediunidade, eu fui enviada para um grupo de desobsessão, que ele ficava de frente a uma quadra de esporte de um colégio. Então, quando chegava assim, final de semestre, tinha lá as brincadeiras deles lá, as competições das equipes lá de futebol. Era muito barulho. E isso não impedia que a gente fizesse o nosso trabalho, né? Então, o médio evangelizado, educado, aonde ele estiver, ele trabalha com equilíbrio, com confiança, com responsabilidade. Por quê? Porque ele educou a mediunidade dele de forma adequada. E foi dessa maneira que eu eduquei a mediunidade. Então, nesse momento, eu sei que tem muita gente aí, por que que a Nancy só resolveu fazer esse vídeo agora? Não, é porque eu estou contando a minha história para vocês, como aconteceu, né? Então, eu passei por uma casa, né? Que, como muitos falam, é federada, né? É vinculada à Federação Espírita do Brasil, de Brasília, né? Por lá, tem que seguir as regras, tem que seguir as diretrizes de segurança, se você quiser realmente participar de trabalhos em grupos e tudo, você tem que passar por toda essa etapa. Não pula as etapas, né? Então, eu passei 3 anos e meio de estudo, depois que eu já tinha saído da educação da mediunidade, né? No último semestre, fui enviada para um grupo aonde eu pude, né, exercitar, eu pude treinar a mediunidade, porque você vai treinando, equilibrando, recebendo a assistência espiritual, para quando, né, terminar ali, encerrar aquele ciclo, você já inicia outro nos grupos mediúnicos, tá? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, tá? Nos ajude no crescimento do canal. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir e fiquem na paz do Mestre Jesus.